desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação, grandes problemas que necessitam de soluções maiores ainda. Essa é uma nova era para a engenharia. Podemos projetar uma solução para qualquer desafio. Localizado sob o Estreito de Bering e visando suprir a demanda global por mercadorias e energia, está sendo idealizado o túnel submarino mais extenso do mundo. Isso é engenharia extrema. Engenharia extrema. Bem-vindo ao túnel do Estreito de Bering. Você está deixando o território dos Estados Unidos da América e entrando na Federação da Rússia. Será realizada a checagem de passaportes. Localizado no Círculo Polar Ártico está o Estreito de Bering. Uma estreita faixa marítima que separa o Alasca e a Rússia. Parece não haver muita coisa por lá, mas alguns afirmam que essa é uma mina de ouro. Nesse ponto, a Rússia e a América quase se encontram, mas permanecem separadas por 88 quilômetros de águas geladas. A leste está a economia norte-americana, responsável pelo consumo de 25% de toda a energia mundial. A oeste, na Sibéria, existem valiosos recursos naturais: petróleo, diamantes e algumas das maiores reservas de gás natural do planeta. Ao sul dessa área estão os portos chineses repletos de mercadorias com destino ao mercado norte-americano. Atualmente, quase 75% de todas as mercadorias comercializadas entre a América do Norte e a Ásia são transportadas por navios. Mas e se pudéssemos substituí-los por trens? E se os produtos chineses pudessem chegar aos Estados Unidos em alguns dias, ao invés de semanas, através de um túnel submarino que ligasse a Ásia e a América do Norte? A Rússia poderia fornecer todo o gás natural que fosse necessário para as Américas? Uma ferrovia e um conjunto de tubulações que se estenderiam de Xangai, passariam pela Sibéria e chegariam a Los Angeles. Em razão da curvatura da Terra, uma rota ferroviária partindo da China, atravessando a Rússia e chegando aos Estados Unidos pode ser mais curta do que uma rota marítima entre a Ásia e a Califórnia. Esse túnel custaria cerca de 70 bilhões de dólares, mas geraria uma economia de trilhões. Essa seria uma façanha da engenharia sem precedentes em escala e grau de dificuldade. Para construí-lo, os engenheiros teriam que solucionar enormes problemas. Possuindo 102 quilômetros, ele teria mais que o dobro de extensão de qualquer túnel atual. Ele teria que suportar as condições extremas do Ártico, e os materiais utilizados em sua construção teriam que resistir a constantes processos de congelamento e descongelamento. Equipes de operário teriam que trabalhar no leito do Oceano Ártico e, na superfície, suportar temperaturas de 40 graus abaixo de zero. Podemos entrar em choque hipotérmico bem rápido, mesmo sem perceber isso. Os engenheiros teriam que projetar um túnel à prova de incêndios e capaz de suportar tremores frequentes ou mesmo um terremoto de 7,9 graus na escala Richter. Impossível? Talvez não. Operários já estão lidando com problemas similares do outro lado do mundo. Em Istambul, na Turquia, os construtores estão empregando novas técnicas para construir um dos túneis mais profundos do mundo. As equipes estão construindo uma linha ferroviária submarina no leito do Estreito de Bósforo. Istambul é uma cidade dividida. Uma parte fica na Europa e a outra na Ásia. Assim como o túnel do Estreito de Bering, ele irá conectar dois continentes e se estender por uma vasta faixa marítima. Atualmente, com uma população de 11 milhões de habitantes, essa antiga cidade é uma das mais congestionadas do mundo. Atualmente, temos graves problemas de trânsito em Istambul, mesmo contando com 2 pontes para veículos.
Assim que esse projeto for finalizado, ambos os continentes serão conectados por um sistema de trens interurbanos de transporte público e de carga. Pontes possuem um alto custo e interferem no tráfego de embarcações. Sendo assim, os engenheiros optaram pela construção de um túnel para aumentar a capacidade de tráfego da região. Eles planejam construir uma ferrovia submarina de 13 quilômetros de extensão para transportar cargas, veículos e caminhões a uma profundidade de 45 metros. Para construí-lo, eles estão utilizando um conceito de projeto inovador chamado de túnel submerso. Surpreendentemente, toda a estrutura dele é construída em terra. Então as partes do túnel são levadas para a água e instaladas abaixo da superfície. Essa é uma técnica que pode funcionar no Ártico se receber algumas modificações. Em Istambul, os operários construíram primeiramente uma gigantesca doca seca, onde montaram 11 estruturas de 135 metros de comprimento, chamadas de elementos. Cada uma dessas partes possui largura suficiente para que 2 trens trafeguem lado a lado. As equipes transportam as estruturas até o estreito, as posicionam com precisão sobre o leito marinho e submergem cada elemento. A estrutura fica presa em diversos pontos e, então, a água penetra dentro dela. Ela fica mais pesada que a água e, gradualmente, submergimos os elementos até o leito marinho. Assim que os segmentos foram unidos embaixo d'água, a estrutura do túnel foi recoberta com areia para mantê-la protegida. Atualmente, nos últimos estágios do projeto, os elementos ainda estão ligados à superfície através de dutos de acesso localizados no meio do estreito, uma das faixas marítimas comerciais mais movimentadas do mundo. Embarcações enormes cruzam o Estreito de Bósforo e corremos muitos riscos durante a construção. Se um navio se desviasse do curso, poderia colidir contra o local da obra, inundando o túnel. Mas essa não é a única preocupação. Da mesma maneira que a região do Estreito de Bering, esse país também é assolado por terremotos. Um terremoto poderia ser devastador para os operários que trabalham a 45 metros de profundidade. Essa equipe está retirando as paredes de proteção entre as seções 7 e 8. Para atravessar cada uma dessas paredes de aço, a equipe tem que remover 40 toneladas de metal, numa cansativa tarefa que dura 3 semanas. Em mais alguns meses, essa equipe irá finalizar a construção do túnel, cujo início ocorreu há 6 anos. A construção de um túnel submerso é um dos métodos mais rápidos e baratos utilizados para estruturas submarinas. E em Istambul, ele é bem adequado às condições locais. Ele também seria ideal para o Estreito de Bering? A maior diferença entre os dois locais está na superfície, pois o Estreito de Bering permanece congelado por quase 10 meses do ano, e isso acabaria ditando grande parte do processo de construção. Poderíamos construir o túnel em segmentos durante a maior parte do ano e teríamos que aproveitar os 2 meses de verão para então submergi-los durante esse período. Dessa maneira, durante os longos invernos, as equipes não precisariam investir na construção de uma doca seca. Eles poderiam construir os segmentos sobre o gelo, diretamente acima do local onde deveriam ser submersos. Assim, durante o verão, eles poderiam submergir cada um dos segmentos. Infelizmente, o maior obstáculo desse projeto estaria abaixo da superfície. Para a construção de um túnel submerso como o de Istambul, os engenheiros precisam de um leito marinho nivelado e com solo macio para apoiar o túnel. Mas o leito do mar de Bering é muitas vezes rochoso e extremamente irregular. Portanto, a topografia do terreno poderia trazer complicações para o projeto. Isso significa que os engenheiros talvez tenham que optar por um método mais lento, mais caro e ainda mais perigoso. Eles teriam que escavar um túnel abaixo do leito marinho. Se os engenheiros não podem submergir um túnel no Estreito de Bering para fazer a ligação entre o Alasca e a Rússia, então eles terão que escavar um túnel abaixo do leito marinho.
Isso significaria ter que escavar através de 102 quilômetros de rochas no Ártico e sob um oceano extremamente gelado. Ele teria o dobro de extensão de qualquer outro túnel submarino. Felizmente, avanços recentes nos projetos de gigantescas máquinas tuneladoras possibilitariam essa façanha da engenharia. As máquinas tuneladoras são gigantescas e podem perfurar praticamente qualquer tipo de rocha. A construção do túnel do Estreito de Bering necessitaria de uma máquina similar a essa aqui, uma tuneladora Herrenknecht, especialmente construída para o projeto do túnel Gotthard, nos Alpes suíços. Com picos de 4.260 metros de altura, os Alpes possuem algumas das montanhas mais altas da Europa. Ao sul de Zurique, os engenheiros estão perfurando um túnel dotado de 2 ferrovias e que se estenderá por 56 quilômetros através das montanhas. Quando for finalizado, ele será o túnel mais extenso do mundo. Essa nova rota irá permitir que os suíços economizem milhões, pois substituirá um sistema antigo e ineficiente. A rota atual passa sobre os Alpes. E os trens não podem levar muita carga porque tem que subir por 600 metros e também descer por 600 metros. Na nova ferrovia, o trem poderá ser mais longo e levar muito mais carga e agora ele irá atravessar os Alpes. Assim como perfurar as rochas do Ártico, atravessar essas montanhas não é uma tarefa simples. São necessárias 4 máquinas tuneladoras para finalizar esse projeto. Adrian Wildbols trabalha nesse túnel há 8 anos. Ele gerencia uma das 4 equipes que estão perfurando o interior da montanha. Bem atrás dessa parte aqui fica um disco giratório. Ele é composto por 70 discos cortadores que são pressionados contra a rocha, fazendo com que seja triturada. Este disco giratório tem várias aberturas, como as de uma roda d'água. As rochas trituradas são jogadas para dentro da máquina e transportadas para fora do túnel por uma esteira. Atrás do disco de perfuração fica um conjunto de 10 motores elétricos de 500 cavalos de força de potência. Essa é a mesma quantidade de potência de uma locomotiva, mas é apenas parte da energia necessária para a máquina tuneladora. Logo atrás da máquina tuneladora e se estendendo até a entrada do túnel, está uma rede de cabos de energia, água e ventilação que se alongam constantemente à medida que a tuneladora avança. A máquina é controlada através da variação de pressão exercida sobre esses macacos hidráulicos. Primeiramente, o que nós temos que fazer é ajustar esses 2 grandes suportes às laterais para poder fixar a máquina. Então podemos exercer diferentes níveis de pressão sobre essas hastes de aço através de forças que a direcionem para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Esses macacos hidráulicos são colocados contra as laterais do túnel para manter o disco de corte pressionado contra a camada de rocha à frente. A cada giro, a máquina tuneladora avança lentamente até que os macacos hidráulicos estejam totalmente distendidos. Então o disco de corte para de girar. Os macacos se retraem e os operários preparam uma nova parte do revestimento do túnel onde os macacos hidráulicos possam se apoiar para que a máquina continue a avançar. Os operários apelidaram essa máquina de minhocão, em razão da maneira como ela perfura o solo. Perfurar um túnel nas profundezas do Ártico ofereceria grandes vantagens, pois os operários seriam mantidos em áreas subterrâneas longe do frio extremo. Felizmente, as rochas abaixo do Estreito de Bering são extremamente sólidas, o que na verdade facilita o trabalho das máquinas tuneladoras. Você pode achar que rochas duras são mais difíceis que rochas moles, mas é o contrário. As rochas duras mantêm a própria sustentação. Já as rochas moles geram instabilidade, então temos que colocar vários suportes. E isso leva muito tempo. Na Suíça, a equipe do projeto do túnel Gotthard vem encontrando uma mistura de rochas duras e moles, o que torna a perfuração extremamente lenta. Nesse momento, a máquina tuneladora atingiu uma área de rochas bem instáveis. Existe o risco de que o teto do túnel à frente da tuneladora venha a ceder, soterrando a máquina e toda a equipe. Para estabilizar o terreno, os operários utilizam uma estrutura metálica que sustenta as paredes do túnel. Assim que passarem por essa área de rochas moles e atingirem uma camada mais dura, o ritmo de trabalho será retomado. Em áreas de rochas moles, avançamos apenas alguns metros por dia. Já no caso de rochas duras, são 15 metros ou mais por dia.
No Estreito de Bering, os engenheiros acreditam que máquinas tuneladoras seriam a melhor opção para escavar as passagens de 9 metros de diâmetro necessárias para os trens. Possuindo o dobro da extensão do túnel Gotthard, a construção dele seria muito mais arriscada que qualquer outro projeto já idealizado. A construção de um túnel submarino é muito mais perigosa e difícil do que seria na superfície. Temos que lidar com a pressão da água e não é fácil sair dele caso haja problemas. Portanto, é mais difícil e complexo construir um túnel submarino. Não importando o que fosse necessário, os benefícios de uma ligação permanente entre os continentes fariam tudo isso valer a pena. Gigantescas máquinas tuneladoras poderiam escavar através de 102 quilômetros de granito do Ártico e perfurar um túnel abaixo do Estreito de Bering. Mas essa não é a parte mais difícil. A localização dele seria muito remota. E a logística necessária para transportar operários, materiais e engenheiros até lá seria muito maior do que qualquer coisa que já fizemos nos Estados Unidos. Os engenheiros têm de lidar com enormes desafios apenas para levar as equipes e os suprimentos até o Ártico. Não existem estradas. O mar fica congelado durante a maior parte do ano e as aeronaves não são capazes de transportar toda a maquinaria necessária. Sendo assim, a melhor maneira de se transportar equipamentos e operários até o Estreito de Bering seria através de trens. No Alasca, a linha ferroviária mais próxima fica a 1.200 quilômetros de distância, em Fairbanks. Na Rússia, fica mais longe ainda. Operários terão que construir cerca de 3.200 quilômetros de trilhos que farão a ligação até o Estreito de Bering. Como se já não fosse o suficiente, eles teriam que construir a ferrovia sobre terrenos instáveis. Nós vamos ter que lidar com o permafrost e também com o clima do Ártico, que podem destruir qualquer coisa que construirmos. E isso não é o pior. Os russos têm que lidar com um obstáculo natural que pode impedir o acesso ferroviário ao Estreito de Bering para sempre. O rio Lena e seus mortíferos 12 quilômetros de largura. O rio Lena separa o mar de Bering do restante da civilização russa. Qualquer tipo de alimento ou suprimento transportado rumo ao norte tem que cruzar essa barreira de gelo. O rio Lena é um dos mais importantes sistemas hídricos da Rússia. Os operários da ferrovia terão que atravessar o rio Lena para chegar à cidade de Yakutsk. Será um grande desafio. Yakutsk é a maior cidade da região. Antigamente era um local de exílio de prisioneiros políticos, mas atualmente é a porta principal para o norte. Para construir uma ferrovia até o Estreito de Bering, primeiramente, as equipes teriam que construir uma ponte ferroviária cruzando o rio. Atualmente existem apenas duas maneiras de se cruzar o Lena: de barco ou de avião. Frequentemente, esses pequenos aviões e helicópteros não podem decolar em razão do mau tempo, e eles não transportam cargas pesadas. Sem uma ferrovia, uma carga enviada até o Estreito de Bering teria que ser transportada por balsas através do Lena. Uma viagem traiçoeira. Aqui as condições de transporte são tão difíceis que são necessárias duas embarcações para cada travessia. Primeiramente, um navio quebra-gelo abre caminho. Então a balsa vem logo atrás, transportando caminhões, veículos de carga e passageiros. As condições climáticas extremas permitem que a balsa faça apenas uma viagem de ida e volta por dia. No inverno, a camada de gelo fica tão espessa que a balsa não pode navegar durante 4 meses. Cada travessia se torna uma empreitada perigosa. Essa balsa teria que trazer todos os suprimentos até o Estreito de Bering, a não ser que os russos consigam construir uma ponte ferroviária para substituí-la. Isso significaria ter que trabalhar sob temperaturas abaixo de zero e muitas vezes com apenas 4 horas de luz do sol por dia.
O sol pode nascer lá pelas 11 horas da manhã e se pôr às 3 ou 3h30 da tarde. Assim, as temperaturas podem chegar a 35 ou 40 graus negativos. Quando estamos aqui fora, os dedos ficam bem gelados e começam a ficar dormentes. As pernas começam a formigar, os braços, as extremidades e a pele ficam rígidos. E em alguns momentos, nem conseguimos trabalhar em razão das péssimas condições climáticas. Por mais desencorajador que isso possa parecer, a mais de 160 quilômetros dali, equipes russas já estão construindo uma ligação com a ferrovia mais próxima. Esses operários já construíram 88 quilômetros da ferrovia e ainda faltam 105 quilômetros para que ela chegue até a margem do rio. Eles trabalham assim. Uma equipe especializada trabalha construindo os trilhos manualmente e em segmentos. Então essa máquina auxilia na montagem dos trilhos. Ela pode transportar 100 toneladas de trilhos sob temperaturas de 45 graus abaixo de zero. O frio é tão intenso que as equipes trabalham em jornadas de apenas 4 horas. Mais de 500 operários trabalharam nesse projeto nos últimos 4 anos e irão continuar por mais 5 anos para terminar a construção da ferrovia. Mas o maior obstáculo que eles enfrentam não é o frio. É o solo permafrost. O permafrost é um solo que ficou congelado por 2 ou mais anos consecutivos. Com o tempo, uma camada de vegetação recobre o solo e, por ser espesso bastante, é capaz de mantê-lo isolado e congelado. A camada superficial é extremamente sólida, mas se a temperatura ambiente ultrapassar o ponto de congelamento, o gelo disperso no solo poderia derreter e o solo abaixo dos trilhos afundaria. Um desastre para os trens. Durante a montagem dos trilhos, mesmo sem perceber, as equipes podem acabar derretendo o solo. Teremos que construir através de um território ainda virgem e que possui árvores e vegetação. Quando uma área é desobstruída e as árvores removidas, a radiação solar começa a penetrar diretamente no solo, fazendo com que ele comece a derreter. Esse é um pesadelo da engenharia. O solo permafrost cobre mais da metade da Rússia. Se as equipes não conseguirem manter os trilhos estáveis, o sonho da construção do túnel do Estreito de Bering jamais será realizado. Eles precisam ficar frios. Os engenheiros utilizam um termosifão durante a montagem dos trilhos. O tubo é preenchido com gás sob pressão moderada. O calor do permafrost é absorvido pelo gás na base do termosifão. O gás sobe e o calor é liberado pelas aletas de resfriamento. Então o gás passa ao estado líquido e se deposita na base do termosifão. Daí ele absorve mais calor e retorna ao estado gasoso. O efeito cíclico ocorre em razão da gravidade. Liberar o calor antes que derreta o permafrost possibilita aos russos estabilizar esse terreno tão complicado. Após o término da ferrovia que irá cruzar o rio Lena, eles planejam continuar construindo rumo ao norte até o Estreito de Bering. Se isso acontecer, os engenheiros estarão muito mais perto de transformar o túnel do Estreito de Bering em realidade. Um túnel sobre o Estreito de Bering restabeleceria uma antiga ligação continental desaparecida durante a última glaciação. Os preparativos, investimentos e a organização logística de um projeto como esse serão algo sem precedentes em nosso planeta. Mas os construtores não terão que perfurar um túnel de 102 quilômetros de uma só vez. Porque, felizmente, um acidente geográfico pode facilitar o trabalho deles. Bem no meio do estreito estão as Ilhas Diomedes. A Diomedes Menor é território americano, enquanto a Diomedes Maior é russa. Se o túnel fosse alinhado passando por essas ilhas, poderíamos dividi-lo em 3 partes.
Cada segmento seria menor que a extensão do Eurotúnel. Se os construtores utilizarem essa ideia, as ilhas Diomedes irão se tornar pontos de apoio geográficos que possibilitarão transpor esse enorme obstáculo, e também décadas de conflitos no Estreito de Bering. Ele foi chamado de Cortina de Gelo porque em 1948, quando começou a Guerra Fria, toda essa área foi interditada. Havia membros de famílias inuites que não podiam ter contato uns com os outros. Nem mesmo um barco tinha autorização para atravessar o Estreito de Bering. Com o fim da Guerra Fria, a cortina de gelo desapareceu e está tudo pronto para a construção de um túnel. Mas onde eles devem começar a escavar? Faz sentido começar a escavar em direções opostas, pois seria mais rápido se escavassem em ambas as direções. Idealmente, as equipes poderiam escavar em 4 direções, de ambos os continentes em direção às ilhas e das ilhas em direção aos continentes. Mas seria difícil iniciar a escavação do túnel a partir da Diomedes Menor. A Diomedes Menor talvez seja muito pequena para receber uma máquina tuneladora e perfurarmos-a a partir de lá. Então, o primeiro passo seria perfurar um túnel entre as duas ilhas, fazendo a conexão desse trecho de 2,4 quilômetros. Isso facilitaria a criação de uma área de preparação para que as equipes pudessem perfurar os outros túneis simultaneamente a partir de 4 pontos diferentes. Mas eles não podem construir apenas um único túnel de costa a costa. As equipes terão que construir 3 túneis. 2 para o tráfego de trens em ambas as direções e um terceiro túnel de serviço menor entre eles. Podemos construir túneis diferentes para cada sentido de tráfego. A vantagem é diminuir a probabilidade de choque entre os trens, especialmente se eles estiverem carregados de algum material inflamável, e assim reduzimos a possibilidade de incêndios e mortes. Com 3,5 metros de diâmetro, o túnel de serviço é o menor deles, mas será essencial para o transporte de materiais durante a construção. Sendo assim, ele será construído primeiro. Quando todo o projeto estiver finalizado, esse túnel irá abrigar cabos de fibra ótica e de energia elétrica e também tubulações de gás. Mas existem obstáculos quando se trata de gás natural. Do ponto de vista da segurança, uma tubulação de gás oferece alguns problemas. Estaremos lidando com um gás pressurizado e altamente volátil nas tubulações bem próximas do túnel de transporte. A combinação entre gases tóxicos e uma ferrovia comercial pode ser mortífera. Por medida de segurança, eles teriam que construir a tubulação de gás a uma distância mínima de 60 metros dos túneis. Não devemos deixar essa tubulação subterrânea. Na verdade, se tivermos problemas com ela, precisaremos de fácil acesso. Assim que o túnel de serviço estivesse pronto, as equipes poderiam perfurar um túnel de cada vez. Seriam necessários 5 anos de trabalho contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para escavar o primeiro túnel de costa a costa. O segundo túnel de passageiros seria finalizado em mais 4 anos. E então, pela primeira vez, as pessoas poderiam atravessar os continentes por túneis subterrâneos. Isso, é claro, se tudo correr de acordo com o planejado. Os engenheiros decidiram enfrentar o desafio histórico de construir o maior túnel submarino do planeta, bem abaixo do congelado Oceano Ártico. Eles irão se deparar com um problema totalmente diferente. Como garantir que esse túnel não se transforme na maior armadilha incendiária do mundo? Infelizmente, existem várias lições a serem aprendidas a partir de catástrofes que se abateram sobre os primeiros construtores de túneis. Ao menos 4 pessoas morreram num grande incêndio ocorrido dentro do túnel austríaco. Cerca de 50 carros ficaram presos no túnel. Apenas alguns deles conseguiram sair em março, segurança. 40 pessoas morreram num incêndio ocorrido no túnel Mont Blanc. Especialistas reconhecem que o sistema de ventilação é inadequado em caso de incêndio e o número de mortes deverá aumentar. Os túneis sob os Alpes sofreram os maiores incêndios de todos os tempos.
Nos últimos anos, quase 200 pessoas faleceram numa sequência de incêndios em túneis alpinos. Sendo assim, as equipes de emergência da Suíça estão explorando novas maneiras de se combater essa praga incendiária. Na verdade, algumas das técnicas deles são tão inovadoras que bombeiros de vários locais do mundo vêm até aqui para participar de treinamentos. Essa é a galeria de testes Hagerbach, nos arredores de Zurique. Hoje eles estão recebendo uma equipe de bombeiros dos Países Baixos. Eles vêm até aqui para treinar em situações reais. Esse é um treinamento prático, num incêndio de verdade. Eles vêm até aqui porque não existem outras instalações no mundo onde os bombeiros possam enfrentar os incêndios dentro do espaço restrito de um túnel de verdade. Esse é um local de visita obrigatória para os engenheiros do Ártico, caso eles queiram ter certeza de que o túnel do Estreito de Bering será seguro. Essas instalações suíças são formadas por um emaranhado de túneis localizados a centenas de metros abaixo dos Alpes. As equipes já fazem treinamentos aqui há quase 4 décadas, elaborando estratégias para lidar com desastres incendiários e se preparando para combater e prevenir incêndios em túneis. Houve grandes esforços para aumentar a segurança e após os graves incêndios que nós tivemos no Mont Blanc e Gotthard. E nos túneis foram instalados sistemas de vigilância e detecção de fogo. Foram anos de esforços que trouxeram conclusões cruciais. Lições que os projetistas do túnel do Estreito de Bering terão que levar muito a sério. É essencial entender que combater um incêndio em um túnel é mais perigoso que lidar com um incêndio na superfície. Em um túnel, o padrão de circulação do ar favorece o fogo e não o bombeiro. Um incêndio num túnel consome o oxigênio tão rapidamente que as vítimas normalmente morrem sufocadas muito antes de serem atingidas pelas chamas. Igualmente aterrorizante é saber que o túnel age como um forno. A terra que envolve o túnel forma um isolante térmico perfeito, elevando extremamente a temperatura interior. Um incêndio numa casa atinge temperaturas de 650 graus Celsius, mas alguns incêndios dentro de túneis já chegaram a 815 graus, uma temperatura tão alta que pode derreter granito. Mas a pior parte de um incêndio num túnel é o fato assustador de que não há para onde fugir. E mesmo com tantas vidas em risco, retirar as pessoas do túnel não pode ser preocupação principal dos bombeiros. Os bombeiros aprendem qual é a maior prioridade: proteger a estrutura do túnel, resfriar a estrutura, depois entrar no túnel, combater o incêndio e resgatar as pessoas. Em um incêndio abaixo do mar de Bering, as mesmas técnicas seriam aplicáveis. No combate a incêndios em túneis, o resfriamento rápido e direcionado irá possibilitar o resgate. Cada metro quadrado deve ser monitorado. Temos que diminuir a temperatura para que os bombeiros entrem em segurança. A única maneira de combater o fogo é dividir a equipe em pequenos grupos. Cada um deles faz o combate por alguns minutos e então continuamente se revezam, quando as condições do local se tornam insuportáveis. Dessa maneira, eles mantêm um combate contínuo contra o incêndio. Mas essa estratégia agressiva expõe os bombeiros a um risco ainda mais mortífero. Um fenômeno assustador chamado lascamento explosivo. Se as temperaturas dentro do túnel se elevarem muito rapidamente, as gotículas de água existentes dentro das paredes de concreto se transformam em vapor, gerando explosões repentinas em partes do túnel, lançando projéteis de pedra em alta velocidade contra o túnel. Se o concreto não for resfriado rapidamente, as paredes se aquecem e ficam tão instáveis que o túnel pode desabar, soterrando ou sufocando a todos. Por mais aterrorizantes que sejam os incêndios em túneis, o calor e as chamas não são os riscos mais mortíferos. O mais perigoso nos incêndios em túneis não é o fogo, mas sim gases tóxicos da fumaça que se espalham rapidamente. Isso não permite que as pessoas sobrevivam no túnel.
O incêndio provocou uma série de explosões. Em 1999, no incêndio do túnel Mont Blanc, gases tóxicos causaram a morte de quase 40 pessoas. Nessa tarde ainda vemos uma densa fumaça negra saindo dos dutos de ventilação do túnel. As vítimas morreram sufocadas por gases tóxicos e presas numa fornalha de 11 quilômetros de extensão. O túnel do Estreito de Bering seria quase 10 vezes mais extenso. Com 102 quilômetros, um duto de ventilação em cada extremidade do túnel não seria suficiente para uma boa circulação do ar. Mesmo utilizando equipamentos de ventilação super eficientes, o túnel iria necessitar de diversos dutos de ar instalados ao longo de toda a sua extensão. Mas construir dutos de ar impermeáveis que funcionariam como respiradouros através de centenas de metros de água e gelo seria quase impossível. Mais uma vez, as ilhas podem trazer a solução. As ilhas Diomedes serviriam como estações de ventilação, fornecendo ar para o túnel. As ilhas Diomedes também seriam zonas de fuga por onde as pessoas poderiam retornar à superfície caso fosse necessário. Os especialistas afirmam que com o uso de ventiladores mais eficientes e 6 dutos de ar, o túnel do Estreito de Bering seria suficientemente ventilado para que os viajantes pudessem sobreviver mesmo ao pior dos incêndios no túnel. Utilizando tecnologia de última geração e adotando medidas de segurança, os engenheiros desse túnel terão feito todo o possível para se preparar para uma emergência. Mas não podemos nos prevenir de todos os desastres. Após mais de 12 anos de construção, o túnel do Estreito de Bering seria finalizado. Pela primeira vez na história, os seres humanos poderiam se unir através dos 5 continentes. África, Europa e Ásia estariam interligadas às Américas do Norte e do Sul por uma ferrovia. A Rússia poderia transportar gás natural suficiente para suprir toda a demanda energética da América do Norte. E a China transportaria mercadorias de Xangai até Chicago 4 vezes mais rápido do que por navios, diminuindo os custos envolvidos. Mas transportar tantas riquezas através de um estreito túnel pode ser arriscado. Há mais de 12 mil anos, a faixa de terra que ligava a América do Norte à Ásia desapareceu. E hoje, o túnel poderia ser destruído por um terremoto num piscar de olhos. Nós estamos numa zona sísmica ativa e ele cruza 2 placas tectônicas. Um possível terremoto nessa área poderia causar muitos danos e até causar uma inundação no túnel. No estado do Alasca, são detectados mais que o dobro de terremotos do que em todo o restante dos Estados Unidos. Vemos um motorista numa rodovia perto de Mantasta, onde aconteceu o terremoto ontem. O caminhão foi parar dentro de uma rachadura na rodovia causada por um terremoto de magnitude 7.9. Ele sacudiu cidades desde Anchorage a Seattle, chegando até a Louisiana. No século XX, o Alasca passou por 3 dos maiores terremotos já registrados no planeta. O número estimado de mortes aumentou hoje. Abalos sísmicos ocorridos em 1957, 1964 e 1965 sacudiram toda essa região. Calcula-se que o Alasca leve até 5 anos para se reconstruir. Os sismólogos sabem que o Estreito de Bering é uma área perigosa, mas o que eles não sabem é o mais ameaçador. Sabemos que existem falhas na península de Seward e no Estreito de Bering, mas não sabemos se foram todas identificadas. Na verdade, não conhecemos todas elas. Até hoje, os cientistas identificaram diversas falhas geológicas ativas nas proximidades do estreito. O mapeamento de terremotos no Alasca nos mostra que existem grandes riscos ao longo da parte sul, onde as 2 placas tectônicas se encontram. A falha de Tintina e a falha de Keltag se estendem de leste a oeste. E a falha de Kobuk fica ao norte desta área. Uma dessas falhas foi responsável por um terremoto mortífero que ocorreu a apenas 480 quilômetros do Estreito de Bering. Em 1958, perto da cidade de Ruslia, ocorreu um terremoto de magnitude 7.3. Embora tenha ocorrido a leste da península de Seward, um terremoto dessa magnitude seria facilmente sentido por todo o Estreito de Bering. Sismólogos do Centro de Monitoramento de Terremotos do Alasca, em Fairbanks, mantêm uma vigília constante para detectar qualquer tremor no Alasca.
Eles monitoram a atividade sísmica no Estreito de Bering através de uma estação de monitoramento localizada em Tin City, próximo de onde ficaria o início do túnel do lado americano. Ontem detectamos uma sequência de terremotos na parte oeste do Alasca. Nós podemos ver aqui 6 linhas indicando 6 diferentes registros de tremores naquela área específica. Esse é o registro do início do primeiro tremor e esse mostra um tremor secundário ocorrido. Essa área de terremotos foi forte o bastante para que fossem registrados alguns tremores em Tin City. Nenhum desses tremores teria sido forte o bastante para ameaçar a estrutura do túnel, mas essa é uma zona muito ativa. Sendo assim, os engenheiros teriam que construir um túnel que se adaptasse a uma situação como essa, pois seria a única esperança de sobreviver à força destruidora de um terremoto. Esse é um problema de engenharia já solucionado pelos habitantes do Alasca, embora em menor escala. Finalizado em 1977, o oleoduto do Alasca consiste numa tubulação colocada sobre uma base móvel e se adapta ao movimento gerado por um tremor. O túnel de transporte ficaria sobre um sistema de sapatas que permitiria movimentos laterais dentro de um túnel de maior diâmetro. Se houver um abalo sísmico, o túnel poderá se mover lateralmente sobre essas sapatas. Assim, ele irá se movimentar de acordo com o tremor e depois irá se realinhar. Mas haveria um limite para a flexibilidade do túnel. Se um terremoto de magnitude 7.0 ocorresse no meio do estreito, os danos seriam catastróficos. Os construtores teriam que projetar saídas de emergência localizadas a cada 150 metros ao longo da extensão do túnel. Portões enormes bloqueariam partes do túnel e câmeras seladas manteriam as vítimas a salvo por até 3 dias. Tempo suficiente para que mergulhadores e equipes de resgate posicionadas em terra possam prestar socorro. Felizmente, a probabilidade de ocorrência de um acidente como esse é muito baixa. Embora tudo isso possa parecer improvável, a tecnologia para construir o mais extenso e mais seguro túnel submarino do mundo está ao nosso alcance. Do lado americano, talvez seja o projeto perfeito para o estado mais pioneiro do país. Durante toda a história, o Alasca gostou de grandes projetos. Isso faz parte da nossa natureza. Pequenos projetos se tornam grandes muito rapidamente. O oleoduto do Alasca, uma tubulação de 1,20 m de diâmetro que se estende por 1.300 quilômetros, foi um grande projeto. Esse túnel simbolizaria tudo isso. Megaprojetos não são uma novidade para o Alasca. Estamos sempre prontos para eles. A questão é decidir se vamos construí-los, quais serão os custos e quando serão iniciados. Podemos projetar qualquer coisa, se quisermos mesmo fazê-la e se tivermos dinheiro para isso. Não existem limitações tecnológicas. Temos a tecnologia para construir esse túnel. O túnel do Estreito de Bering cruzaria a linha internacional de mudança de data. E assim os viajantes poderiam sair de Moscou e chegar ao Alasca no dia anterior. Após a conclusão das obras, poderíamos transformar a oferta de energia mundial e revolucionar o comércio global. E durante esse processo, construiríamos uma maravilha da engenharia. Um túnel rumo ao futuro. Versão brasileira DPN Santos.